heróis que vieram, né? Falando de modo geral sobre informação, antes de eu começar aqui essa parte dos agrotóxicos, ontem minha esposa disse uma frase interessante. E eu vou dizer essa frase para vocês e explicar logo em seguida. Ela disse assim: eu odeio Ellen White. Uma frase... devia trazê-la para vocês, né? Eu vou dizer por que ela falou isso. Ela foi ao médico com os problemas de saúde, problemas de alergia e problemas de tosse, alguns problemas, e foi lá no alergologista, e ela foi com certeza de que o problema eram gatos que nós criamos. A gente tem uns gatos, e aí, gato da alergia, né? Ela já foi com a sentença de morte dos gatos certa. Foi conversar com o alergologista, não sei o que, conversou, e saiu de lá com algumas orientações. Não era matar os gatos, mas a maioria delas era não comer algumas coisas. Interessante, café, não use café, não fume, não... Sobre isso já muito. Fazia. Estamos vivendo uma grande contradição está acontecendo. Sempre o problema do povo foi a falta de informação. É difícil chegar informação para as pessoas. O problema moderno é o excesso de informação. Em todos os campos. Esse é só um deles. Isso acontece, por exemplo, no campo religioso. Você já não ouviu a frase de pessoas que não têm religião dizerem: eu não vou porque são tantas, eu não sei qual que está certa. Quem costuma ir pregar o evangelho já deve ter ouvido essa frase muitas vezes. São tantas, cada um diz uma coisa, ou cada um diz que está certo. Tem gente que até diz: eu gosto de todas, e não me comprometo com nenhuma. Então, o excesso de informação é um problema. E nesse excesso de informação, toda hora nós vemos os especialistas dando conselhos. Esse é um problema maior ainda. Tem programa de televisão, tem um programa interessante, a Globo mostra todo dia de manhã, chama Bem-Estar. E eu brinco com os meus alunos, o programa Mal-Estar. Sempre tem uma loucura dizendo ali. E por especialistas. Às vezes um médico vai lá e fala uma loucura, às vezes vai um nutricionista e fala outra, às vezes... Aí você diz assim: e agora? Como é que eu vou saber? Se o médico está falando, se a nutricionista está falando, e a gente fica nessa crise. Se o médico falou, tem que estar certo. Por que ele foi lá mentir? Por que ela foi lá mentir, né? Então a gente fica nessa... É uma certa angústia, e eu, por isso, vou aconselhá-los já sobre essa questão da informação. Realmente temos esse problema, excesso de informação. Mas isso é um problema só para quem não sabe onde buscar. Se você vai... O maior site de pesquisa da internet é o Google. Você vai no Google e pesquisa alguma coisa, aí vai lá para falar sobre, sei lá, um alimento qualquer. Vou chutar aqui só para usar de ilustração. Carne vermelha. Se você vai lá para um criador ou para alguém relacionado à venda de carne, ele vai botar todas as vantagens do uso da carne. Vai botar as desvantagens. Então, muitas vezes você vai ver os especialistas e ele só vai falar das vantagens, porque ele quer que você compre. Ele quer que você consuma. Então, temos que tomar cuidado onde a gente vai pesquisar. É muito perigoso blogs, sites pessoais, porque ali é mais um site de opinião, um blog de opinião, do que de ciência. É a opinião de alguém. Ah, mas ele é médico. Mas é a opinião dele. Nem sempre é a opinião da medicina. Então tome cuidado com isso. Vai lá, o site é um médico, ele é nutricionista, ele é isso, ele é aquilo, mas é ele ou ela. Uma pessoa. Não é o que a ciência diz. Então é muito comum você ver, cientistas descobriram, cientistas falaram, a ciência já descobriu. E aí quando você vai pesquisar direitinho, quem foram os cientistas? Eles falaram mesmo? Descobriu mesmo? Está escrito onde?
Então, tomem cuidado com essa questão da informação. Esses dias no Facebook eu vi uma frase dizendo assim: Joaquim Barbosa disse que nunca votou no PT. E aí alguém compartilhou uma lembrança no Facebook, quem está nas redes sociais sabe disso, que aparece lá, a sua lembrança do que você postou há um ano. Aí alguém compartilhou uma lembrança de um ano atrás, com a frase: Joaquim Barbosa disse, votei no PT e não me arrependo. Aí pergunta, ele disse o quê? Está lá escrito que ele disse isso e que ele disse aquilo. Você sabe se ele disse? Mas está lá a informação. Então, cuidado. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a informação. Especialmente se a informação assim, disseram. Já ouviu dizer, manga com leite faz mal? Tem umas combinações de alimento aí que o pessoal sempre coloca defeito. Eu me lembrei de manga com leite, mas tem várias, né? Comer isso com aquilo faz mal, não sei o quê. E aí você vai, aí pergunta assim, quem foi que disse? Geralmente é a avó. E geralmente a avó da avó foi que disse para ela. E a avó da avó. A pessoa assim, mas os mais velhos. E olha que eu já tomei suco de manga com leite algumas vezes. Não fez mal não. Não que o leite seja coisa boa, vocês viram aí, né? Mas só para ilustrar essa questão. Muita coisa que faz mal, depende. Às vezes fez mal para alguém por uma questão. Aquela pessoa tinha um problema e fez mal para ela. Bom, sobre agrotóxico, eu quero falar assim de mitos e verdades, por quê? A gente ouve muita informação. Então, o que é verdade e o que não é? Vamos seguir. Passe próximo aí, por favor. Bom, está ali no alto, mas o nome antigo dos agrotóxicos eram pesticidas. Aquilo que mata a peste. Ou praguicida. Aquilo que mata praga. Então, substância química ou agente biológico. Ou seja, você pode usar bactéria, fungo, como pesticida ou praguicida. É um controle também que se faz. Ou substâncias sintetizadas ou misturas de substâncias, é mais comum até. Mas quase sempre, não é 100% dos casos, mas grande maioria dos casos, são tóxicos aos seres humanos. Por isso ganharam o nome de agrotóxicos. Mas aqui é importante um parêntese. Se você tiver em sua casa agora, acho que quase todo mundo tem, algum medicamento, qualquer um, do mais comum aí, quem sabe, Dorflex, ao Sonrisal, não sei qual medicamento você tem em casa, todo mundo aqui tem algum, né? Um remédiozinho para dor de cabeça, tal. É um veneno, dependendo da dose. Então, essas substâncias aí são tóxicas aos seres humanos, depende da dose também. Só que em doses muito pequenas, elas já são tóxicas. É interessante, porque você pensa assim, o que é tóxico para o ser humano? Praticamente qualquer coisa, dependendo da dose. Até água. Sabia disso? A água é uma coisa tão boa, mas água demais pode matar. É raro, porque é raro essa água demais. Mas pode matar. Sal demais, sal de cozinha, pode matar. Açúcar demais, pode matar. E assim sucessivamente. Então, em tese, qualquer substância é tóxica, dependendo da dose. Teve demais, mata. O fato é que esses agrotóxicos foram concebidos para matar pragas. E note, nem tudo que a gente chama de praga é uma coisa ruim por si só. Muitas vezes é porque o agricultor não quer ali, mas faz parte daquele ambiente natural. Mas ele quer, por exemplo, a plantação só de soja. Ele não quer que nasça ali tomate, ele não quer que nasça ali cebola, ele não quer que nasça ali capim. Ele quer só soja. Então, qualquer coisa não soja, para ele, é praga. Por exemplo, então, outra planta pode ser uma praga. Vou mostrar aqui que tem vários tipos de agrotóxicos. Animais que vivem no ambiente natural, formiga, cupim, insetos de modo geral, que nem sempre vão ser prejudiciais para aquela planta, na quantidade que já vive no ambiente, para aquela plantação ali, ele precisa que seja 100% de produtividade. Então, qualquer agente diferente de soja é praga.
Então, às vezes, é um besourinho que está ali, que não ia fazer muita coisa, não. Mas é praga, tem que matar. Então, note que praga nem sempre é o que você pensa, um bicho que vai destruir a plantação. Pode não ser. Mas qualquer coisa diferente daquilo que o agricultor quer, para ele é praga. Nas plantações extensivas. Próximo. Bom, uma coisa importante para a gente lembrar. Agrotóxico não é uma substância. Isso é um recado importante. Tem gente que pensa assim, ó. Bom, agrotóxico é uma substância, então eu tenho como tirar essa substância da fruta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como é que você vai pegar o alimento em casa e tirar o agrotóxico? Se fosse uma substância só, seria mais fácil. Porque com uma substância a gente resolve de uma maneira. Mas como não é uma substância, depende da cultura. Se eu estou plantando soja e quero eliminar, por exemplo, ali, ó, ácaros, eu vou usar um agrotóxico acaricida, que mata ácaros. Se eu tenho lá uma plantação, aqui parece ali um abacate, e a praga que está dando ali é de bactéria, então eu vou usar agrotóxico bactericida, que não é o mesmo acaricida, não é a mesma substância, mas também a praga não é a mesma. Pragas diferentes acometem culturas diferentes. Muitas vezes a bactéria que dá no abacate não é a mesma que dá no tomate, que não é a mesma que dá na soja. Então, às vezes, um bactericida que eu vou usar na plantação de tomate não serve para a plantação de abacate. Então, muitas vezes é específico. Então, quando o alimento vem à sua mesa, a miscelânea de coisas que for usada ali é muito grande. Então, não dá, provavelmente, você já deve tirar essa nota aí, não dá para, com uma estratégia simples, rápida, tirar os agrotóxicos. Você vai ver que não é possível. Bom, continuando, acaricidas, bactericidas, vamos para o próximo. Fungicidas, que é para atacar fungos. Então, muitas plantações, laranja é típica disso, temos plantações de laranja que dá muito fungo e dá aquela, a gente chama de ferrugem na laranja, né? Fica parecido com ferrugem, né? Não é a ferrugem que dá no material de ferro, mas como o aspecto é parecido, o pessoal deu o apelido de ferrugem. E tem os herbicidas também, que é para matar outras plantas. A gente usa muito o termo erva daninha, né? Mas qualquer planta que não seja a planta minha de interesse, eu uso herbicida. E o pessoal usa no ambiente urbano também. Outro dia, lá na frente do prédio, o pessoal estava jogando lá, porque vão nascendo aqueles matinhos ali perto do cimento, nas frestas, e se vai crescendo, vai abrindo o cimento, né? E a gente vai matando aquelas plantas ali e vai impermeabilizando o solo. Com cimento, com concreto, com asfalto. E o resultado está aí. Para vir para cá, eu peguei alguns pontos de alagamento, né? Justamente porque a gente faz isso, impermeabiliza o solo, a água não tem para onde correr, a população mal educada joga lixo na rua, os bueiros entopem e a gente tem que vir nadando para a igreja, né? É uma sequência de eventos. É interessante que esses herbicidas são muito complicados de se lidar. Porque imagine, você quer matar uma planta e quer que outra planta nasça ali. Isso não é uma tarefa simples. Então, em geral, o que vai fazer com que o herbicida tenha efeito numa plantação qualquer é o tempo que eu coloco ele, a época. Eu coloco ele numa época que ele vai matar aquelas plantas que se desenvolvem primeiro, antes da minha, e aí, quando a minha nascer, eu consigo não ter competição com aquelas outras. Então, mas é uma situação complicada. Por enquanto, estou só mostrando que tipo de agrotóxico é. Próximo. Bom, inseticidas, que é para matar inseto. E por último, e também nematicidas, que é para matar nematóides, vermes. Esse de inseticidas é um problema antigo. Eu botei ali a foto do gafanhoto, né? A mulher morre de medo de gafanhoto. É uma das 10 pragas do Egito, né? Gafanhoto, até hoje, é uma preocupação de grandes plantações, nuvens de gafanhotos. Uma preocupação antiga, essa questão de insetos na agricultura. E a preocupação aumenta à medida que a gente aumenta o que a gente chama de monocultura. Ou seja, uma plantação de uma coisa só num espaço muito grande. A gente tem muito aqui. Quem viaja para o interior da Bahia e às vezes passa por plantações de cana,
que você olha, perde de vista, só cana. Quem já foi para outros estados, aí tem alguns lugares que tem plantação de café e outras monoculturas que você realmente parece um mar. Você olha e perde de vista só aquela plantação. Tem fazendas que você vai de carro até a sede da fazenda, você demora mais de 1 hora, só de plantação. Fazendas de gado extensivo aí também, tem fazendas que são horas você para atravessar uma fazenda dessa. Então, você com uma plantação dessa muito grande, de uma cultura só, de uma planta só, você desequilibra todo o ambiente. Imagine quantas plantas tinham naquele ambiente ali. E de repente você tira tudo e planta uma só. Você desequilibra tudo naquele solo, naquele ambiente todo, para produzir uma planta só. E aí você vai compensando de um jeito ou de outro. Imagine que, por exemplo, soja, que ela consuma muito fósforo do solo. De tempos em tempos você tem que botar fósforo ali para o solo que vai ficar pobre em fósforo. Então você tem que ter uma adubação específica para a soja. Lembram, na Bíblia, fala dessa questão da agricultura, vocês lembram como é que Deus lidava com isso? Naquela época, que não tinha tecnologia, existia o ano sabático. Lembram disso? Tem lá na Bíblia. O ano sabático, o pessoal plantava durante 6 anos. No 7º ano, ninguém plantava nada. O que a terra desse, eles colhiam. Não havia arar solo, nada. Aí a Bíblia diz, palavras de Deus, para que a terra descanse. Já havia uma estratégia ali. Era um manejo primitivo, mas era uma estratégia para poder o solo não se empobrecer demais. Era aquele ano ali que você não ficava na monocultura, tal, e havia uma renovação. Só que se fosse comercial a plantação, ia dar muito menos lucro naquele ano. E o produtor rural, ele não quer ter menos lucro em nenhum ano. Ele quer ter o máximo de lucro em um ano, máximo de lucro no outro, máximo de lucro no outro e assim por diante. Então não quer perder. Mas esses vários tipos de agrotóxicos vão sendo usados. Próximo. Bom, por último, rodenticidas, que é para matar roedores. Né? Em algumas plantações, eles são um problema muito grande, especialmente porque quando o homem se aproxima de áreas verdes, um dos primeiros animais que o homem retira são as serpentes. Por questões óbvias, né? Muitas serpentes são venenosas, existe o risco tal, e o homem vai se livrando das serpentes. Isso acontece nas grandes cidades também. Qual a frequência com que você viu solta por aí alguma cobra? Muito difícil. Agora, rato. Estima-se que em cidades como Salvador, a população de ratos é de 5 vezes a população de humanos. Isso quer dizer que Salvador deve estar perto de 15 milhões de ratos. Bastante, viu? Aqui a gente não vê muito, né, em alguns lugares, porque eles ficam escondidos. Agora, chegue tarde em casa, você vai ver nessas ruas asfaltadas por aqui. Lá onde eu moro é isso. Durante o dia você não vê, parece que não tem. Quando você chega mais tarde um pouco, que a rua está mais tranquila, você vê os bichinhos passeando de um lado para o outro, naquelas latas de lixo que a pessoa deixa para outro dia serem coletados. Aí você vê os bichos atravessando. Outro dia eu vi um na árvore que eu acho que ele era geneticamente modificado. Atrás de minha casa, eu fiquei com medo dele entrar. Meus gatos iam apanhar dele. Tem uns ratos enormes. Então eles vão vivendo do lixo. Mas imagine isso numa plantação. E roedor, ele se multiplica com uma velocidade muito grande. No ambiente natural, as cobras fazem controle da população dos ratos. Em média. Existem outros predadores, tal, estou simplificando aqui, mas em média há um controle de população. É equilibrado. Quando o homem entra que tira todas as cobras, ele desequilibra na hora isso. Ele não consegue tirar todos os roedores por questões óbvias. Os roedores se escondem mais. Eles têm estratégia de convivência com o homem melhor. Serpente não convive com o homem bem. Roedor convive bem. Ele se esconde de dia. Roedor, barata, são bichos que convivem bem com a gente. Como é que convivem bem? Eles têm estratégias para viver na zona urbana. Mas imagine aí na questão das plantações. Quando esses bichos se multiplicam, viram uma praga. Imagine num celeiro, num local onde esteja armazenamento de grãos. Uma famíliazinha de ratos precisa só de 2.
e ninguém fizer nada, em 1 ano, você vai ver a quantidade de rato que tem. O bicho se multiplica muito, muito rápido. E se não tem predadores ali, então o pessoal vai matar com o quê? Com veneno, que é também agrotóxico. Às vezes você pensa em agrotóxico é só para planta, né? Mas agrotóxico pode ser para rato. E tem os moluscicidas, que são agrotóxicos para moluscos, lesmas, aqueles caracóis. A gente teve um problema de saúde aqui grave por causa de caracóis importados da Europa, o escargot, para alta culinária, mas não deu certo no paladar do brasileiro, o pessoal começou a descartar. E isso virou um problema ambiental sério, um problema de doença, de várias doenças transmitidas por esses animais em alguns lugares, mas foi lá atrás que o pessoal descartou. Nos Estados Unidos teve um problema semelhante com algumas serpentes. O pessoal pegava para criar uma serpente chamada piton, que é bem grande, ela cresce bastante, parece a sucuri, só que é um pouco mais esguia que a sucuri, principalmente a piton birmanesa. O pessoal usava como animal doméstico. Só que a criança vai crescendo, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você vai alimentando com 1 ratinho, com 2, daqui a pouco você tem que ter um monte de rato para dar. Porque ela cresce. E o pessoal começou a fazer o quê? Morava perto dos Everglades, ali na Flórida, e o pessoal começou a soltar. Não está dando para eu criar, soltava. Uma pessoa soltou, 2 pessoas soltaram, 3, 4, 5. E essas serpentes começaram a cruzar com as serpentes locais. E nasceram híbridos. E começaram a crescer mais do que os anteriores. Então, nesses Everglades hoje da Flórida, tem as temporadas de caça de serpente. Especialmente de pitons híbridas, são enormes e viraram um problema lá. Um problema de saúde pública, um problema de desequilíbrio ambiental, porque tem mais cobra do que o que deveria. E agora elas estão acabando com outros animais que são do ecossistema, que estão acabando com plantas que são do ecossistema. É uma cadeia de destruição, porque as pessoas começaram a soltar cobras no ambiente. Parece bobagem, né? Às vezes você pensou assim, aquele papel de bala que eu joguei ontem na rua foi uma bobagem. Não foi ele que entupiu aquele bueiro. Foi sim. Ele ajudou sim. Então, às vezes, uma atitudezinha pequena vira um problema. Então, quando essas pragas aí que vão sendo controladas, parece um problema pequeno, um problema do agricultor. Você vai ver que esse problema chega até nós de várias maneiras. E vai ver também assim que tem muito mito, né? Nem tão pouco. Eu vou cortar um pouco sobre alguns alarmismos que fazem por aí e alertar sobre como a gente realmente deve tomar cuidado. Próximo, por favor. Bom, desde quando o pessoal se preocupa com o uso ou manejo agrícola? Provavelmente desde que o homem começou a agricultura. Certo? Isso aí vai para milhares de anos atrás. Mas há relatos, na literatura especializada, que por volta de 3.000 e poucos antes de Cristo, provavelmente, muito provavelmente, alguns historiadores, arqueólogos bíblicos associam isso com aquela situação de José. Lembram? José teve um sonho de 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Estão lembrados dessa história? E 7 vacas magras eram 7 anos de escassez, não é? E 7 vacas gordas eram 7 anos de abundância. Viriam primeiro os anos de abundância e depois os anos de escassez. Nos anos de abundância, José aconselhou a Faraó que fizesse o quê? Celeiros para armazenar os alimentos. Para que nos anos de escassez tivesse ali armazenado e o Egito enriquecesse. E a história a gente conhece, José acabou administrando tudo aquilo. Mas imagine, eles começaram a estocar alimentos mais do que em qualquer época. Eles construíram celeiros gigantes. Então, desde essa época, eles começaram a se preocupar com as pragas. Não só na plantação, mas também no celeiro. Porque um monte de alimento junto, faça um teste em sua casa. Deixe armazenado em algum local um monte de alimento e não tome cuidado. Você vai ver que logo, logo, as primeiras a aparecerem são as baratas. Começa a ver aquelas pequenininhas assim passeando. Elas são as filhotes. São menos atentas que as maiores, por isso você vê mais. Se aquelas filhotinhas estão ali, porque teve alguma maior que colocou elas ali. Mas onde tem comida, você começa a deixar a comida muito assim na pia de noite. Amanhã eu lavo. E elas vão chegando. Vão chegando. É inevitável. Então, quando eles começaram a colocar muitos alimentos num lugar só e armazenar, começou a ver o problema.
provavelmente de roedores, provavelmente problemas relacionados a apodrecimento, fungos, bactérias e por aí vai. Então, há relatos dessa época dos egípcios se preocupando com as pragas na agricultura e no armazenamento de grãos por causa daquela aglomeração realmente de comida no mesmo lugar. Próximo. Bom, mas como começou o que a gente chama de agrotóxico moderno? Aquele camarada ali, Otmar Zeidler, em 1874, ele descobriu aquela substância ali. Tem um nome complicado, não vou dizer aqui o nome, senão vocês vão achar que eu estou brigando com vocês. Mas essa substância aqui, ele descobriu essa substância, mas só anos depois, aquele outro ali, Paul Miller, um alemão, ele viu que essa substância tinha um efeito muito interessante contra insetos. Então, foi o primeiro agrotóxico utilizado, na verdade, foi um inseticida. Combatia pragas na agricultura. Isso parece uma grande descoberta, como foi a descoberta da manteiga, quando o pessoal, da margarina, desculpa, quando o pessoal descobriu a margarina. Nossa, que grande descoberta, vai ser bom para a humanidade. Então, quem pegou o primeiro agrotóxico, uma substância que matava facilmente insetos, foi uma boa ideia, em princípio. Ninguém pensou assim, vai matar a gente. Não, vai controlar os insetos na agricultura, a gente vai produzir mais alimentos, as pessoas vão comer mais e vai ficar tudo bom. A partir dessa substância aí, que hoje em dia é proibida, mas é usada aqui no Brasil. E esse é um dos problemas dos agrotóxicos aqui no Brasil, né? Nem tudo que é proibido aqui não é usado, muita coisa que é proibida se usa. A fiscalização aqui é ruim. E quando a fiscalização melhora, os fiscais morrem. Vocês sabem disso, né? E temos uma grande força no Congresso Nacional da chamada bancada ruralista. Agora tem uma bancada que o pessoal usa 3 Bs, né? BBB, já ouviram falar dessa bancada? É a bancada da bala, da Bíblia e do boi. Aí você diz assim, da Bíblia? O que é que eu tenho a ver com isso, né? Você não tem nada, mas tem muita gente lá que se vale da Bíblia para defender ideias absurdas no Congresso. A bancada da bala é o pessoal que defende a indústria do armamento, com vários argumentos. E a bancada do boi, na verdade, são os ruralistas, nem todos são pecuaristas. Né? Alguns são, o maior produtor de soja do mundo individual é senador, Blairo Maggi. Ele tem a maior frota de navios de rio, a maior frota pluvial do mundo. É senador. Você acha que vai votar leis a favor do meio ambiente? Ou a favor desse pessoal aí que tem muito? Então é bom a gente ficar esperto. Né? Porque há uma articulação para que essas coisas, a fiscalização seja fraca mesmo, que as coisas sejam encobertas mesmo. Há uma tendência, e nós estamos na ponta. Vamos comer. Então lembre, nem tudo é respeitado nesse nosso país, infelizmente. Eu vou colocar aqui mais ou menos algumas coisas, mas é bom lembrar. O que é proibido num país europeu é proibido mesmo. Mas aqui nem tudo que é proibido é proibido. As pessoas usam. Próximo. Bom, aqui vai um mito interessante. Eu vi essa chamada na internet, peguei e trouxe para vocês. Diz assim, cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxico por ano. Até quando vamos engolir isso? E você, quando lê um negócio desse, fica preocupado, né? 5,2 litros. Eu estou bebendo tudo isso. Claro que é em média, de repente você bebe até mais. Quando tem essas médias aqui, assim, a gente quer estar abaixo da média, né? Mas pode estar acima. Bom, vamos esclarecer. Primeira mentira, essa conta está errada. Como é que fizeram essa conta? Pegaram o total de agrotóxicos que se utiliza no Brasil e dividiu-se pela população brasileira. Deu 5,2 litros. Aí você diz, a conta parece certa. Total do que se planta, do que se usa aí de agrotóxico, né, em lavouras de modo geral, e número de brasileiros, em média dá isso. Nem tudo que se planta nessa indústria é para vir para a sua mesa. É bom lembrar. Você diz não? Não. Muita coisa é para exportação. Nós somos os maiores exportadores mundiais de soja. Nem tudo que se planta vem para a mesa. Nós somos um dos maiores produtores mundiais de algodão. Eu espero que você não coma algodão.
Então, essa conta não bate assim. Próxima aí. Essa conta não é exatamente isso. Ó, as 3 maiores culturas do Brasil, que consomem aproximadamente metade dos agrotóxicos. Milho, algodão e soja. Milho a gente come. Não é verdade ou não é? Especialmente agora no São João, né? Tem a canjica, tem o bolo de milho, tem algumas coisas aí de milho, né? Tem o mungunzá, né? Milho branco. O Dodô já começou a dar receita ali, ó. Tem um monte de coisa de milho que a gente come. Mesmo assim, a maior parte do milho que a gente produz aqui não vem para a mesa. Ele é exportado também. Uma boa parte. Algodão não vem para a mesa mesmo. E soja, uma boa parte, é exportado. Nós não temos uma cultura de comer soja no Brasil. Come-se, vende no mercado? Vende. Mas somos da cultura do feijão com arroz. Pouca gente consome soja regularmente no Brasil. Outros países consomem mais. Então, a gente produz muito para exportar. Fora que muito da soja que a gente produz também vira óleo de soja. Então, assim, cuidado na hora de fazer a conta. Porque às vezes você vai vendo a conta bruta, parece que vem 5,2 litros de agrotóxico para a sua mesa. E não é bem assim, ó, nem tudo que é plantado vem para a mesa. É uma questão. Próxima aí. Uma outra cultura também imensa, ó, é a cana-de-açúcar. Já a cana-de-açúcar vem para a mesa. Mas olha o que tem ali do lado da plantação de cana-de-açúcar, uma usina produtora de álcool. Nós somos um dos maiores produtores, às vezes oscilamos entre primeiro e segundo com os Estados Unidos, de álcool do mundo. Álcool de cana-de-açúcar. Então, boa parte dessa cana também, do agrotóxico usada nela, se vai para algum lugar, vai para o álcool. Não vai para a mesa. Então, não é essa conta. Essa conta está errada. A conta certa seria quilo por hectare. Para a gente ter uma média. Passe aí o slide, por favor. Bom, uma outra informação. Desculpa, eu ia pular essa informação. Por isso que é bom slide que a gente lembra. Bom, além disso, tem agrotóxicos, como, por exemplo, herbicidas, que são usados no começo do plantio, para matar as ervas daninhas. Então, quando a planta de interesse nasce, aquele agrotóxico ali já foi embora. Na planta ele não fica. É um problema ambiental, porque vai boa parte para o lençol freático. Metade do agrotóxico que é utilizado em qualquer plantação não fica na planta. Fica no ar ou no solo. Então, se pegar aquele número total de agrotóxico utilizado, ele não vai todo para a planta, metade se perde em algum lugar. Claro que é um problema para o ar, é um problema de poluição, e para o solo também é um problema, mas não vem para a comida que vai na sua mesa. É isso que eu estou querendo discutir. É um problema grave, sabe para quê? Para quem mora nessas regiões. Nós temos a segunda maior frota de aviões usados para lançamento de agrotóxicos em agricultura. A maior é a americana. Temos a segunda maior. E quem mora nessas regiões, imagine, você mora lá, perto, e o avião passa jogando agrotóxico, você vai sofrer efeitos. Então, tem muitos casos de câncer, de nascimento com bebês com defeito, de várias naturezas, por causa de pessoas que moram nessas regiões e sofrem os efeitos agrotóxicos. É diferente da maioria de nós que estamos longe dessas regiões. Não deixa de ser um problema, mas avaliando a situação da gente, não chega na nossa mesa também. Causa câncer em quem está lá, é um problema grave, gravíssimo, mas não vai causar o mesmo câncer em você e em mim. Talvez seja um alívio imediato, né? Mas é uma informação importante. Próximo. Bom, uma outra questão que tem sobre a questão dos agrotóxicos, que nem sempre é respeitado no Brasil, é o que a gente chama de prazo de carência, que é o tempo de aplicação do último agrotóxico. Nem todos são na época do plantio, né? Tem alguns que são depois. Mas o prazo entre a aplicação do último agrotóxico e o prazo da colheita. Por lei, não pode aplicar agrotóxico e colher em seguida. Tem que ter um período que varia de acordo com o agrotóxico. A ideia é, nesse intervalo de tempo, a maior parte do agrotóxico ou degradou ou se perdeu no ambiente. Então, o que vem na planta deveria ser um resíduo mínimo. Então, assim, se todas as leis fossem respeitadas, a coisa seria até menos ruim. Prazo de carência, tudo direitinho. Não é que seria bom, não, seria menos ruim. Mas, repito, nem tudo é respeitado.
Nem tudo que está na lei brasileira, e acredite, nós não temos muitos problemas com a lei. Temos muitos problemas com o cumprimento da lei. Nosso país é assim. Não falta lei para a maioria das coisas. Em uma área ou outra temos problemas, mas, no geral, nossa legislação é até detalhada demais. O problema é cumprir a lei. Ou cumprir a lei para todos, né? Tem aquela lei que funciona para um, mas não funciona para o outro, né? Aquele caso, você dirigir bêbado, você vai preso. Mas se você for juiz, quem vai preso é o agente de trânsito que quer lhe prender. Já aconteceu recentemente no Brasil, né? Se você dirigir sem o documento, seu carro é apreendido. Ou então, você apreende o documento de quem quer apreender seu carro, se você tiver um cargo. Então, no Brasil, a lei, às vezes, não é cumprida ou é cumprida seletivamente. Nem é para um, mas não é para outro. Próximo. Bom, quem usa agrotóxico? Você pode se perguntar. É um problema só do Brasil? Não. Todo mundo usa. Quer se livrar totalmente do agrotóxico? Ah, não, eu não quero ter agrotóxico nenhum em minha mesa. Então, plante tudo que você vai comer. É a única maneira de você se livrar 100% do problema. Plante tudo que você vai comer. Em casa eu estou plantando coentro, manjericão, mas não dá para plantar arroz, feijão. Vou plantando algumas coisas, não dá para plantar outras. E é praticamente impossível, numa condição urbana, você plantar tudo o que vai comer. E mesmo numa condição rural, é muito difícil isso. Tudo. Pode plantar uma boa parte, mas tudo que vai à mesa você plantar é muito difícil. E é a única maneira, você mesmo plantar e não usar agrotóxico, saber que você está falando a verdade para você mesmo. Mas aí, vamos lá, todo mundo usa. Ó. E a conta certa, que é quilos por hectare de área plantada, o Brasil usa, estatísticas oficiais, 6,9 quilos por hectare. Repare que nós não somos os líderes. Porque se você olha, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo, mas também nós somos um dos maiores produtores de alimentos. E vocês vão ver que os grandes produtores de alimentos, ó, você vai olhar ali, Estados Unidos usa bem menos que a gente em números relativos, né, quilos por hectare, mas eles também são grandes produtores de alimentos, então usam também uma quantidade boa. China é uma grande produtora de alimento e usa bastante também, mais do que a gente em termos proporcionais. Mas tem países sem muito significado, por exemplo, Bahamas ali usa um monte de agrotóxico, mas Bahamas não produz alimento para quase ninguém, nem para eles mesmos direito. Então não é significativo, mas para o Brasil é significativo. E é interessante, nós temos algumas plantações aqui na Bahia, por exemplo, que são tipo exportação. E eles analisam a quantidade de agrotóxico residual. Só recebem o que está dentro da faixa. Então, muitas vezes, eles montam laboratórios aqui, perto da plantação, só para analisar. E nós temos um problema, né? Um defeito grave, como o povo brasileiro. Tudo que é bom, a gente vende. Nós produzimos o melhor café do mundo, que é vendido. Nós produzimos soja, que é vendida. Frutas que são maravilhosas. Se vocês comessem frutas brasileiras fora do Brasil, vocês dizem, mas no Brasil não tem dessa não. Porque as melhores exportam. E é interessante, sabe por quê? Porque a fruta ruim aqui, você compra. Se você não comprasse, ele não botaria para vender. Porque é dinheiro perdido. Mas quando ele bota no mercado e você e eu compramos, você incentiva que ele bote outra fruta daquela ruim. Então, porque a gente se conforma em consumir produtos ruins, eles colocam em nossa mesa produtos ruins. Se ele jogar uma fruta ruim para o europeu, ele simplesmente não compra e apodrece. Aqui eu já vi em mercado o pessoal vender fruta podre, está lá. E tem gente que vai lá, escolhe e leva. Num mercado sério, de pessoas sérias, só vai lá, está podre, o que é que você faz? Não leva, deixa apodrecer. Ele vai ter prejuízo. Ele vai ter que, da próxima vez, tomar conta daquilo para que a fruta não apodreça. Ninguém quer perder dinheiro. Então, é interessante esse uso de agrotóxicos no mundo para você perceber o seguinte, todo mundo usa. Mas as leis são mais respeitadas em determinados países do que aqui. Alguns agrotóxicos, vários,
tem uma lista de pelo menos 10 diferentes agrotóxicos, são proibidos na Europa, nos Estados Unidos. São de fábricas europeias e americanas, e eles continuam fabricando para vender para a gente. Lá eles proíbem. Mas como a gente ainda compra, eles produzem e mandam para cá. Há casos, aqui em Arembepe tem um caso clássico, uma empresa chamada Milênio, já ouviu falar? Que era Tibraz. Ali vai para a linha verde ali, você passa por ela. Só tem 2 fábricas do tipo que tem na Milênio. 2 no mundo. Uma na Índia e uma no Brasil. E sabe por que tem na Índia e no Brasil? Porque são 2 países que toleraram a degradação ambiental que essas fábricas causam. Todo o lençol freático daquela região inteira ali é comprometido por causa da fábrica. O americano não aceita, não. O europeu também não. Mas o brasileiro, o indiano, a fábrica está lá. Você viu o pessoal fazer protesto contra a fábrica? É bom que dá emprego, tem gente que ainda fala isso. Dá emprego e mata quem está lá na fábrica e quem está aos arredores. Então a gente tem esse problema. Todo mundo usa, uns mais, outros menos. Aqui eu peguei essa figura aí de um artigo da Science que estava no Washington Post, no jornal americano, mostrando, ele estava discutindo sobre o uso de agrotóxicos nos Estados Unidos. Aí eu peguei, disse, vou pegar, que tem uns números. Não tinha do Brasil, note que não tem do Brasil, eu botei a parte. Eles estavam se preocupando em comparar Estados Unidos com um bocado de outros lugares, tal, e mostrando que eles usam menos que a maioria, tal. A discussão deles era essa. Mas que ainda está usando muito. Americano é um bicho que faz um monte de coisa errada, e geralmente o que ele faz de errado a gente copia. O americano come bacon com ovos no café da manhã. E às vezes a gente copia. Copia a má alimentação do americano, copia o nível de vida do americano, a gente não copia, né? Então, a minha que está nos Estados Unidos lá, não tranca a porta. Mora numa cidade menor, tal, não tranca a porta. Aqui não tem cidade pequena que você não precisa trancar a porta. Se brincar, eles levam durante a noite. Mas então, as coisas boas a gente não copia, né? Mas todo mundo usa, mas tem critério para usar. É ruim até certo ponto, mas com critério você minimiza. Aqui o problema é a falta de critério. É um problema sério. Próximo aí. Então, olha aqui, isso aqui é um dado, eu peguei um entre vários, e isso varia. Se pegar, por exemplo, fizer uma pesquisa dessa, no mês seguinte fizer outra, vai dar resultados diferentes. Entre os campeões aí de resíduo de agrotóxico. Em geral, ali, na cabeça da lista, está pimentão, morango, uvas, trocando. Tomate, às vezes, aparece também lá na frente. Vocês viram o caso daquele cantor, Leandro, né? Da dupla Leandro e Leonardo, que morreu de câncer, porque ele trabalhava em plantações de tomate. Ele teve um câncer gravíssimo. Então, assim, esses dados aí, ó, são de resíduos acima do permitido. Isso é de planta que foi pega em feira. Não pega com o agricultor, não. Pega já na feira, ou seja, ia para a mesa de alguém. Analisou. Próximo aí. Aqui outra, ó. Foi outra amostragem com outros valores. Repare que ali pimentão continua na cabeça da lista, aparecem outros aí, tomate também está sempre bem cotado aí. E o problema é, não dá para você e eu pegarmos o tomate, o pimentão, o que for, na feira e analisar. Você não tem instrumentos, recursos para analisar tudo que você compra. Ninguém tem. Então, você tem que ter, de alguma maneira, de se driblar isso. Não vai ser analisando. Não vai ser olhando para uma tabela dessa, dizendo, pimentão tem muito agrotóxico, não como mais pimentão. E tomate tem muito agrotóxico, nunca mais como tomate. E aí, se você for fazendo isso, é melhor jejuar. Fazer vijobes todo dia. Vai durar pouco, mas não tem jeito. É em geral isso aí. Só olhando para isso aqui, ó. Varia, mas não é bom. Isso tudo é gente que já não respeitou a quantidade de agrotóxicos para ser colocado, não respeitou a quarentena, não respeitou nada. Veio para a sua mesa, para a minha mesa, degradado. Próximo aí. Vamos deixar claro, quem são os grupos de maior risco com relação aos agrotóxicos? É muito falado, parece que você é o maior
prejudicado com os agrotóxicos. Eu falo o consumidor, né? Eu estou tratando vocês aqui como consumidores. Não como agricultores ou como pessoas que estão trabalhando na agricultura. Se você não é agricultor, dono daquilo ali, mas você é um trabalhador que está submetido àquela condição. Ali, os maiores expostos ao risco é o pessoal que trabalha diretamente com a aplicação de agrotóxico. Tem que trabalhar com a roupa especial, com todo o cuidado. As fazendas não respeitam isso, a pessoa trabalha sem a roupa adequada, sem o cuidado. Quem está envolvido diretamente com aquilo ali, ou quem mora perto daquilo ali. Você não está envolvido, não trabalha, mas mora ali perto, o avião quando vem, ou o agrotóxico quando é jogado ali, os ventos levam, a água do poço que você bebe está contaminada, e por aí vai. Por último, na escala de prejudicados pelo agrotóxico, estamos nós. Por que por último? A gente é o que está mais longe. É óbvio que o problema é menor para a gente do que para alguém que está com agrotóxico nas costas, pulverizando a lavoura. É óbvio que o problema é menor para mim e para você do que alguém que está numa casa, mas com um avião passando com agrotóxico em cima da casa. Não quer dizer que o problema é pequeno, mas quer dizer que o problema é menor. Raramente você vai ver alguém com câncer associado a agrotóxico e que seja apenas uma pessoa que come frutas e verduras e hortaliças. Isso é muito, 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 muito raro. Quando você vê esses casos de câncer, é alguém que trabalha diretamente ou está exposto diretamente. Não quer dizer que seja bom, mas está percebendo que não é essa coisa toda que as pessoas estão colocando? Pare de comer tomate, senão você morre? Não é bem assim, não. Não há casos registrados de pessoas que tiveram câncer porque comeu tomate na sua salada diária. Mesmo esse tomate com um monte de agrotóxico. Então, assim, é um problema, mas não é esse problema todo que você começar a parar de comer as coisas aí. Cuidado com esse alarmismo que as pessoas colocam sobre os agrotóxicos. É um problema grave do ponto de vista ambiental. Especialmente poluição das águas. Gravíssimo. Mas não é um problema tão grave na sua mesa. É um problema muito menos grave, que é um problema grande, mas muito menor do que o problema que ele está causando nos ambientes onde ele é utilizado. Certo? Próximo aí. Por fim, é o que fazer. Chegou o tomate em casa, o que é que eu faço? Já falei, para zerar o problema, não comer. E esse talvez seja o maior problema com agrotóxico, ou com tudo que envolve alimentação, é que não dá para a gente viver sem comida, né? Quando é que a inflação é mais percebida pelo pobre, principalmente? Quando a inflação é alta nos alimentos. Porque você pode deixar de fazer qualquer coisa, mas de comer, não dá. Quando aumenta o transporte, tem gente que vai andando para o trabalho. Tem gente que trabalha longe e vai andando. Não é verdade? Dribla o problema. Quando o problema é no aumento da conta de luz, você economiza a luz, desliga a luz. Teve a época do racionamento que a gente teve gente que vendeu freezer. Mas quando o problema é na comida, não dá para diminuir muita coisa. Você substitui isso, substitui aquilo, né? O pessoal agora está pensando em substituir o feijão, né? Que o feijão está... Comprar 1 quilo de feijão agora é luxo. Então o pessoal está botando uns grãozinhos de feijão com arroz, né? O arroz ali, uns grãozinhos de feijão para aromatizar o arroz. É arroz aromatizado com feijão, porque está caro, né? Então, economizar comida não é uma coisa muito simples. Então, tem que ter alguma coisa, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, mais real para a gente fazer com relação a isso. Próximo aí. Bom, primeiro é o seguinte, higienização. Não existe, lembre-se bem o que eu estou falando, não existe nenhum método, nenhuma substância que retire qualquer agrotóxico das plantas que a gente consome. Entretanto, mais de 80% dos agrotóxicos são superficiais. Eles ficam na superfície, na casca. Às vezes a gente come a casca, né? Por exemplo, alface. Alface você come a folha, então fica na superfície, não tem como tirar. Vem morango também, a casca é muito rugosa, não tem como tirar também. Então, qual é a melhor maneira de você minimizar, higienizar bem? O melhor higienizador
é água sanitária, 1 colher de sopa para cada litro de água. Que boa! Mas pode ser Brilux. Só não pode ser com cheiro. Você vai lá e tem floral, tem não sei o quê, tem que ser água sanitária pura. Aquela peba que ninguém quer usar mais barata. Aquela mais barata que ninguém quer usar mais, não tem cheiro de flores, não tem cheiro de lavanda, não tem cheiro de nada, mas é essa que serve. As outras que tem perfume não vão servir, porque aí vai deixar resíduo de perfume na comida. Então tem que ser aquela água sanitária pura, sem perfume. Pode ser de qualquer marca. 1 colher de sopa para cada litro de água, deixa de molho, depois enxágua bem, lava com água corrente. Você vai tirar boa parte do agrotóxico residual que está ali. Mais nada. Aí você diz assim, já me ensinaram que bicarbonato, já me ensinaram que vinagre. Tem gente que bota vinagre em tudo, né? Por exemplo, eu boto no frango, porque tira o ranço, um cheiro ruim. Ou vinagre ou suco de limão. Você coloca para poder tirar aquele cheiro, né? Mas repare, vinagre, suco de limão não mata a bactéria e não tira agrotóxico. Você pode até usar para efeitos culinários, para tirar um cheiro disso, cheiro daquilo. Bicarbonato tira muitos cheiros de muitas coisas, de gaveta, de um monte de coisa, tira a mancha de fungo. Bicarbonato é um santo remédio para um monte de coisa, mas não mata bactéria, não mata fungo, não tira agrotóxico. Vinagre também não, suco de limão também não. Água sanitária mata a bactéria, mata fungo. Botou na quantidade certa, deixou de molho o tempo certo, mata. Então, para a higienização é muito bom. Como é que o agrotóxico está saindo ali? A água sanitária ajuda a tirar o agrotóxico? Não. O que vai ajudar a tirar o agrotóxico é água corrente. É lavar bem. Lavar direitinho. Não é pegar, a gente pega assim, joga debaixo d'água assim, sacode. É a síndrome do terceiro filho, né? O pessoal fala isso, né? Do primeiro filho, se cai chupeta no chão, você ferve, passa luz ultravioleta, faz oração, né? Para dar o menino depois, né? O segundo filho, você lava na torneira. O terceiro, você passa na roupa. Eu, que meu terceiro nasceu há pouco tempo, está mais ou menos nessa aí, né? Limpa assim. Então, se você, na síndrome do terceiro filho, for higienizar suas frutas e verduras, aí realmente fica difícil. Você tem que pensar no primeiro filho. Né? Tem que pensar no primeiro, que você tinha todo o cuidado, que, né? Se pousasse uma mosca, você limpava, passava álcool 70 no menino. Tem que ser mais ou menos isso aí. Tem que cuidar. E aí é o seguinte, não adianta você lavar a primeira e não lavar a segunda. Eu já lavei o alface de segunda. Uma dica muito importante, nunca lave para guardar. Lave para consumir. Quando você compra, vem do mercado. Tem gente que lava, higieniza e bota na geladeira, né? Guarde do jeito que está. Não sei que seja com terra, com alguma coisa. Guarde do jeito que está. Quando você for consumir, é que você faz isso, deixa o tempo tal, e vai consumir. Muito melhor, porque você vai acabar de matar as bactérias ali e vai consumir em seguida. Você guarda na geladeira, mesmo higienizado, vai crescer fungo, vai crescer bactéria. Quando você for consumir, vai estar contaminado. Então, é um cuidado que muitas pessoas pensam que é o contrário, né? Não, eu vou guardar logo e já guardar limpinho. Quando eu for comer, é só pegar da geladeira e comer. É um erro grande que muita gente comete. Mas aí não é para questão de agrotóxico, é para questão de higiene mesmo. Uma maneira boa também, claro, higienização, isso vale para tudo. Isso, tudo que você for consumir bem higienizado é bom. Há casos aí daquela bactéria do porco, algumas pessoas pegando em alface, comendo alface. Você diz, mas alface, a mesma bactéria que tem no porco? O alface irrigado com água contaminada, aí a bactéria fica lá, resíduo no alface, as pessoas higienizam mal e comem. Você diz, outra doença que o pessoal fala muito, toxoplasmose, que pega com gato, fezes de gato, pega com carne contaminada também. Carne vermelha, frutas e verduras mal lavadas, hepatite, pega com fruta e verdura mal lavada. Fruta e verdura mal lavada transmite um monte de doença e nem sabia. Antes que você descubra, higienize, lave bem. Se você não descobrir aquela doença, que diz assim, mas eu só como frutas e eu sou vegetariano, mas um vegetariano porco morre. Diz assim, eu sou vegetariano, não como nada de porcaria. Claro, você não lava, come sim. E porcaria no sentido mais puro da palavra. Tem plantações por aí que é conjugado com criação de porco.
Então, lave bem, limpe bem. É a primeira questão. Não acredite em fórmulas mágicas, que agrotóxico não é uma substância, um conjunto de substâncias muito complexo. Não dá para eu dizer aqui para vocês uma substância que elimine todos os agrotóxicos. Depende, varia muito. Segunda coisa, próxima aí. Consumir orgânicos. Quem já consome sabe do que eu estou falando. O orgânico ele tem um sabor diferente. Em geral, como ele cresce sem ajuda externa, sem ajuda de determinadas substâncias, ele cresce naturalmente. Quando a minha falou ali da galinha de granja, a galinha de granja é criada naquele sistema intensivo e a galinha de quintal criada adequadamente é muito melhor a galinha de quintal. Comparativamente uma e outra. Agora, cuidado, tem gente que cria galinha de quintal comendo tudo, e galinha come qualquer coisa. Qualquer coisa. Você achando que galinha só come milho, nunca foi no interior. Galinha come qualquer coisa. Se tem um bichinho morto ali, já vê aquele bichinhozinho que a gente chama morotó? É uma iguaria para o frango ali. A galinha adora aquilo ali. Come que é uma beleza. Então, a carne podre que tiver ali, tiver umas morotózinhas, ela vai lá e come. Então, tem gente que cria galinha de quintal comendo qualquer coisa. Então, cuidado de onde você consome aí. É melhor, nesse caso, até a galinha de granja. Você pega uma galinha de quintal, às vezes, com tanta doença, com tanto problema. Então, uma dica para alimentos, se é que você vai comer algum alimento, carne, cozinhe bem. Cuidado com o alimento mal passado, que é oriundo de carne. Cozinhe bem. É naqueles programas de Masterchef, né? Quem gosta aí assiste. Eu gosto muito. Outro dia foi uma mulher lá e ela serviu um prato com carne de porco mal passada. O pessoal não comeu. Eu não vou comer, não. Não, mas prove que está delicioso. Não, isso é uma questão de segurança. Os chefes que comem carne de porco, você não come, eu não como, né? Mas eles comem carne de porco, eles se recusaram a provar o prato dela, porque estava mal passada. Carne de porco é mais perigosa, mas qualquer outra carne mal passada é perigoso. Frango é perigosíssimo, é o segundo colocado. Carne de porco também é muito perigosa. Muitas doenças podem ser transmitidas por carne mal cozida. Então, quer uma dica também? Passa isso. Mas na hora de escolher, prefiro os orgânicos. Tem aumentado muito a produção de orgânicos. Próximo aí. Nos vários países, nós estamos aumentando muito essa produção. Ali na América Latina, o principal produtor de alimentos orgânicos é o Brasil. E temos aumentado muito essa produção. Não estamos no nível da Austrália ainda, mas temos aumentado muito a produção de orgânicos e cada vez mais o preço do orgânico está mais parecido com o preço do alimento não orgânico. Então está cada vez mais fácil ou menos difícil, né, comprar alimentos orgânicos. Próximo aí. Uma outra questão muito importante que às vezes a gente não percebe. Prefira alimentos de época. Fruta de época. Como é fruta de época, né? Que está na época da laranja, vai ter laranja aí, dá de pau. Barato. É a época de você tomar suco de laranja. Aquela época que a laranja está mais cara. É a época que não é de safra, aquela laranja que está ali é na base do hormônio. É a época de você não consumir. Essa é até mais fácil, né? O alimento, quando está mais barato, é quando está na safra. Ou seja, ele precisa de menos agrotóxicos para estar ali na sua mesa. Então, é a época boa de você consumir. Então, em termos de frutas e verduras, é muito comum você fazer essa distinção pelo preço do mercado. Vai lá, a batata está pela hora da morte. Não compre. Substitua. Porque justamente aquela batata mais cara também é a batata que não está na safra. E também é a batata que vai estar mais rica em agrotóxico. Então, é uma maneira também de você minimizar o problema. Resolve? Não, mas minimiza. Prefiro o saco de 7, não está já o pessoal se livrando da laranja, porque está caindo do pé, o pessoal quer se livrar. É época boa de você comprar também. Então, maneira boa de se driblar isso aí. Então, se você não quer olhar as tabelas na internet, que eu mesmo não tenho paciência, talvez você também não tenha, vá pelo preço, mais barato. Próximo. Aí outra tabela também mostrando épocas. Próximo. Bom, e por fim, consumir o produto orgânico.
Higienizar, que é o básico, antes de tudo, né? Se você consome produto bom, mas higienizado bem, qualquer produto, por melhor que seja, não tiver boa higienização, ele fica ruim. Mas higienizar, em primeiro lugar. Prefira orgânico, se você for optar, se puder optar, prefira orgânico. E outra, varie nas escolhas. Tem uma dieta variada. Não adianta você ficar insistindo numa só coisa, ou num tipo de coisa direto no seu cardápio, que isso não é saudável, não é bom para a sua saúde, e também você vai estar mais exposto se aquilo ali for uma fonte de alguma substância prejudicial. Quanto mais você varia, melhor, em todos os aspectos. Então, é a maneira de se proteger. Existem alguns agrotóxicos, assim, um percentual baixo, de 10% a 20% no máximo, que são sistêmicos, ou seja, vai para dentro do vegetal. Não tem como você limpar, não tem como você higienizar, vai comer. Mas se você não come aquilo ali todo dia, em quantidades cavalares, não vai ser uma substância daquela, não vai ser uma goiaba, uma banana ou um morango, que vai fazer você ter uma doença. Mas é claro, se você come, sei lá, goiaba todo dia, e quilos de goiaba todo dia, e se a goiaba for uma fonte de agrotóxico muito grande, logo você vai ter um problema. Então, variar na dieta, coisa também que é natural e saudável. Faça isso que você vai se livrar. Cuidado com os mitos. Primeiro mito que eu falei aqui, a gente bebe litros de agrotóxico por ano. Isso é mito. Nem você nem eu bebendo nada disso. Segundo mito, se você lavar com isso, com aquilo, você tira o agrotóxico completamente. Nada tira o agrotóxico completamente. É um segundo mito. Mas o terceiro mito também é que, se você fizer uma boa higienização, você vai se proteger razoavelmente bem. Mas é água. Água. A água lavando o que tem ali. Por que a água sanitária? Por uma questão de proteção contra micro-organismos, bactérias e fungos. Aí você vai, alguns nematóides também, ali vai na água sanitária. Na hora de alguns alimentos que vão ser cozidos, cozinhe bem. Se é para comer cru, que coma cru. Sei lá, cenoura, tem alguns alimentos que é bom você comer cru. Mas se é para cozinhar, você vai comer lá seu frango de quintal, o que for. Vai cozinhar, cozinhe bem. É um perigo, por exemplo, o ovo. O pessoal gosta daquele ovo molê, né? Já viu? É ovo com a gema bem mole. Tem vários tipos de ovo desse tipo aí. Perigoso, viu? Prefira cozinhar bem. Por que é perigoso? Tem uma bactéria famosa, ela é uma das top 10 aí das bactérias que causam estrago, salmonela. Salmonela é campeã nos ovos aí. Se tiver aquela gema mole, estiver mal cozido, pouco calor, aí é um risco. Então, assim, se é para cozinhar, cozinhe bem. Certo? E siga os conselhos que já tem para a gente. Esse negócio da brincadeira que eu falei, eu odeio Ellen White naquele começo ali, mas é isso, tem muitos conselhos que já são dados para a gente, da gente evitar determinados alimentos, para a gente preferir determinados alimentos. Isso é conselho antigo, ó. Conselho que a Igreja Adventista é portadora dessa mensagem para os outros. É só a gente fazer a mensagem que a gente mesmo está debaixo do braço para passar para os outros. Né? E se você tem dúvida, tente se informar de forma melhor. Informação tem muita, mas informação boa tem pouca. Então se informe melhor. Informe em locais onde a informação vai ser correta, com profissionais, sejam sérios. E aí você vai, provavelmente, seguir um caminho bom contra essa questão do agrotóxico. Seria bom também a gente se alertar para o problema, porque o problema que está lá no produtor, o problema ambiental, ele vai nos alcançar em algum momento, ele nos alcança em algum momento. Você pode pensar assim, eu não vou morrer de câncer por causa do agrotóxico, mas então não tem nada a ver com isso. Tem porque nós não vivemos isolados. Né? Temos responsabilidade ambiental. Então você, quando joga aí o seu óleo de cozinha na pia, você está ajudando também a degradar o ambiente. Né? Quando você consome, o vídeo falou bem, né? Determinados alimentos, você está consumindo bastante água também. Então a gente tem corresponsabilidade. Uns mais, outros menos. É cada um assumir a sua e tentar minimizar o seu próprio impacto no ambiente. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para consumir corretamente bem e também ter boa saúde. Amém.